Boa noite, gente. Desculpa aí pelo que nós vamos falar agora, mas é uma situação complicada, uma situação constrangedora. Chegando agora de casa, estávamos saindo da farmácia e para voltar para casa a gente decidiu pedir o Uber para vir embora, né, num conforto maior. Desculpa balançar porque o celular tá aqui de improviso, porque a situação acabou de acontecer. Vamos lá, qual é a questão? Estávamos vindo para casa, pedi um Uber normalmente. Um recusou, o outro aceitou, porque eu sempre coloco ali já a parada necessária, o destino, já coloco tudo e o Uber mesmo calcula tudo que tem ali e tá no registro, não é uma coisa que eu fiz depois. Pois bem, chegou uma mulher, motorista, e... Não, primeiro, conta que Conta. foi 4 recusas. Teve 4 recusas. Aceitaram, recusaram, aceitaram, recusaram, aceitaram, recusado. Até que ela, uma motorista mulher, ela aceitou a corrida, né? Só que, como tá dito, é sempre marcado a casa do Neto e também a minha casa. A parada e o parada. destino, né? O pessoal sabe, eu sempre marco ali antes de fazer o pedido, porque ele já calcula o valor, eu já sei o quanto eu vou pagar, não vou pagar nada além de mais disso. E outra, estávamos saindo do trabalho. Então a gente só passou na farmácia, comprou o que, perdão, comprou o que precisava para poder voltar e ir embora, porque o horário do ônibus já tinha dado, certo? O que acontece? Vou tentar narrar assim, da maneira mais suave possível, porque o que aconteceu dentro desse Uber foi uma coisa muito constrangedora. Começando com o quê? Quando a gente já entra, ela já fala, você mudou o destino. Eu falei, eu não mudei o destino, porque eu tava ali com o celular, dava pra ver se eu mudasse ou não, o Uber ia recalcular o valor e ia passar para o motorista que foi recalculado, não era uma coisa que estava ali fixado, certo? Continuando. Aí ela começou naquela relação, você mudou o destino, por que eu não sei o quê, por que eu não vou pra tal lugar, por que eu não... Aí já começou um certo nível de preconceito. Ela só começou a falar isso depois que ela falou que viu que tinha um outro ponto de parada, que foi o que o Neto falou. Ela achou que era só uma parada, que era a casa do Neto. O Neto falou, não, eu Tem já uma marquei parada e o a destino. outra parada. Tem 2 paradas. Ela disse assim, mas eu não fui avisada. Aí o Neto falou, não, mas eu já marquei. Mas aonde é? Aí quando ela entrou no mapa, viu que era o meu bairro, eu nem vou dizer o nome do bairro aqui, mas o meu bairro, ela já não gostou. Ela já começou a começou a falar de uma maneira já estranha com a gente. Mas, Dan, até aí, tudo bem, é uma Tudo preferência dela. A Tudo gente bem. aceitaria numa boa. Só que então, até aí tudo bem. Até aí tudo bem. Ela falou que ela tem as preferências marcadas no aplicativo do Uber, que ela não vai em tal lugar, Algumas regiões ela não aceita aí. Só que, se esse foi o problema, ela vai e reclama com o aplicativo. Porque estava marcado, já estava tudo certo, porque o Neto nunca faz isso, de marcar a viagem antecipadamente e trocar. Não, é sempre marcado e aceita. Tanto que houve 4 recusas antes dela. Esse foi o problema. Só que, infelizmente, a mulher começou a fazer algumas coisas ali que ficou meio estranha. Né? Tá, mas daí continuando, né? A situação. Por que nós estamos resolvendo gravar esse vídeo? Porque a situação se tornou uma coisa muito constrangedora e sempre tem 2 lados da história. Em nenhum momento aqui nós estamos colocando como vitimismo. E também não quero que eu poderia expor ela, eu fiz a gravação dos vídeos, né? Eu poderia expor o áudio também, eu poderia expor o vídeo, a placa, a foto dela, mas eu não vou fazer isso. Por respeito. Ela que se diz cristã, nós somos tementes a Deus e eu tenho um respeito a Deus, eu sei que a justiça de Deus é divina. Mas tem coisas que não tem como deixar passar. Esse é um exemplo. Eu sei que esse vídeo vai ficar longo, gente. Deixa ficar longo. Porque é um desabafo mesmo, que foi uma situação que eu nunca passei pela minha vida e é muito constrangedor. E aí ela começou a falar do ataque dela de histeria, porque vocês têm que entender que eu coloquei a minha preferência. Eu falei assim, calma senhora, nós não somos culpados. Porque vocês são 2 homens com uma mulher no carro. Aí, daí pra frente, gente, eu não vou expor tudo, porque parece que é meio militância, mas não vou expor, porque não faz sentido. Eu acho que não é essa a questão da história. A questão da história é o seguinte, depois disso foi se degradando, né? Foi piorando a situação, ela foi nos ofendendo, aí chegou no ápice quando ela resolveu oferecer dinheiro pra gente. Eu pago a corrida, porque eu não sei o quê, porque vocês são 2 homens, porque o bairro é não sei o quê, começou.
E começou, vocês estão me fazendo eu me sentir coagida, porque eu sou uma mulher com 2 homens no carro. Então, só pra falar com vocês, ela fez o quê? Ela pegou a gente na farmácia, e quando ela virou a rua, que ela começou a ver no mapa o que foi feito, ela disse que ela não foi avisada, só que não foi culpa nossa, então é culpa do aplicativo. Então a gente falou, então você conversa com eles, não é com a gente. O que ela queria fazer? Ela queria voltar à quadra e deixar a gente lá. José falou assim, então me deixa. Então me deixa, Só então. que eu falei pra ela, falei, moça, eu não vou voltar, porque já foi descontado. E é descontado do cartão. Quem paga no cartão sabe que é descontado antes. Falei, não, eu não vou voltar. Se a senhora não quer entrar no bairro, pelo amor de Deus, só me deixa então na esquina, que não vai ter problema pra mim. Neto, não. Neto falou assim, então me volta, porque o Neto ficou com muita raiva do jeito que ela fez. Porque, infelizmente, ela tratou isso como se fosse uma outra coisa, e eu não quero usar a palavra sequer, também porque a gente não tá aqui pra militar. A gente tá cobrando só o direito, infelizmente, porque o Uber, eu acho que o Uber ele tem que ter a visão dos motoristas que ele usa. E, infelizmente, ela é uma mulher, ela não quis atender 2 homens no carro, mas ela viu o nome do José. Mas ela aceitou não a corrida. sei por que ela aceitou a corrida. Aí é que tá a questão. Ela falou que a preferência dela é mulher, que ela não leva homem. Sim. Então, na hora que ela viu o meu nome, José, ela achou que era o quê? Entendeu? Entendeu? É que ela viu o nome do José, e aí, infelizmente, ela viu que foram 2 homens que entraram no carro. Não foi só ele. Então, acho que ela já teve um outro pensamento. E ela começou a destratar mais por causa do bairro que eu moro. Eu acho que aí virou uma coisa mais particular dela, porque ela começou a contar pessoal, dela, né? Pessoal. E eu fiquei mais constrangido ainda, porque fala, se ela não quer entrar lá, então não, só me deixa na esquina que eu vou embora. Você deixa ele na casa dele. Só que então, que ela por aí, a fazer, falou, se fosse por isso, Danilo, infelizmente, a gente aceitaria. Então tá bom, não quer parar no bairro, beleza. Segue a vida, né? Segue a vida. Segue a vida. Só que na medida como ela começa a acusar a gente, como se a gente estivesse tentando coagir, vocês não estão entendendo. Vocês estão me coagindo porque eu sou uma mulher e vocês são 2 homens. Sim. Vocês vão me roubar ou vão fazer alguma coisa. Ela começou a oferecer dinheiro como se a gente estivesse assaltando ela dentro do carro. Ela tirou o dinheiro, E tem um áudio o negócio disso. dela, ela abriu a coisinha dela ali e começou a dar o dinheiro pra nós. Falou assim, ó, eu dou o dinheiro pra vocês, eu dou como Pega se o fosse dinheiro uma como se outra tiver- coisa. A gente se sentiu mais mal ainda. A gente falou, não, moça, a gente não quer dinheiro. Eu até falei nem no vídeo, quero até no dinheiro. vídeo que nós temos gravado, eu não vou expor porque aparece a voz dela, aparece placa, tudo. Neto teve que gravar porque Eu comecei a situação gravar. foi muito estranha. Porque ela gente começou a sentiu escalar de um muito, jeito, muito, como se nós tivéssemos entrado Fazendo dentro do mal carro, pra ela. obrigado. É. Eu falei, moça, então para, me deixa aqui. Mas ela não, Não, ele porque queria, ela não quis. Ela porque queria eu deixar falei, em qualquer lugar ali. porque eu falei assim, né? então tá Ou bom. voltar, primeiro não voltar, Você né? não, você deixa nós aqui, que eu vou recorrer aos meus direitos na Uber, o eu vou Neto fazer falou. a reclamação, porque é o meu direito. Só que eu falei Entendeu? pra Neto, Neto, não vou fazer isso, Neto, não vamos. Ela deixa você na tua casa, só que ali, antes dela entrar no bairro, eu paro na esquina. Isso que eu falei pra ela. Eu falei, não precisa entrar. É. Só me deixa ali, porque eu não vou voltar. Não, Neto, porque eu falei pra Neto, eu não vou voltar pra lá, porque eles recusam, estão recusando muito. Isso que é no centro de Paranaguá, Isso que né? estamos no centro da cidade. E eles recusam muito. Aí eu falei, eu não vou voltar lá, eu quero ir pra casa, eu quero descansar, né? A gente saiu do trabalho pra sofrer uma coisa dessa na rua. Então, olha, eu acho Não, que e ela ficou alegando, acho, mas aí tem alguém que vai alegou. entrar. Eu falei, senhora, a gente tá indo pra casa descansar. Infelizmente. Ela não quis ouvir a gente falou, moça, a gente tá saindo do trabalho, passou na farmácia pra comprar os remédios, a gente precisa, eu tô indo pra minha casa. Eu falei, moça, eu tô indo pra minha casa, nós estamos de uniforme, nós estamos indo embora. Não vai pegar ninguém vai fazer nenhum transporte, ninguém vai fazer nada. A gente só quer ir pra casa. E aí ela começou a falar, e ela não queria parar, e ela começou a falar nesse negócio de que, tipo, porque eu não sei o quê, porque eu não sei o quê, vocês são 2 homens e vocês vão me assaltar e vocês vão fazer alguma coisa comigo. E aí começou, pega aqui meu dinheiro e abriu o negócio, começou a querer jogar o dinheiro, a gente... Gente, foi uma situação ela queria constrangedora. dar o dinheiro ali do valor que foi Fique com o descontado. troco, fique com o valor, começou a xingar. Eu não falei, não, a gente não quer Isso dinheiro. tem uma prova do A vídeo. gente não quer dinheiro. Pra finalizar, Neto desceu na esquina do meu bairro. Eu desci numa rua, Porque Neto não foi nem meu quis ir, destino. porque ela também ficou, ela fez a cena dela. Não tinha situação de Não de tinha mais continuar a corrida. situação, desceu, eu fiz ela vir até a minha esquina mesmo, porque já tinha sido descontado, ninguém ia fazer mal para ela, só que ela estava fazendo o pensamento dela, não sei qual foi, a maneira que ela estava falando era uma maneira que estava me deixando ele mais constrangido ainda, porque a situação dela como mulher, pareceu que nós estávamos fazendo alguma coisa contra ela, mas nós não estávamos, tanto que na gravação que o Neto tem do áudio, eu falo para ela, calma,
calma. Não Fala até em nome de precisa Jesus, disso. moça, pelo amor de Deus, calma. Não precisa disso. Fique em paz. Não fique trata a gente como bandido. Pois é, fique sossegada, calma, tudo bem. Então tá, você vai deixar eu na esquina e pronto, acabou. E foi o que foi feito. Ela me deixou na esquina, só que também Neto não quis mais ir porque a viagem ficou muito estranha. Ela Não, ficou estranha. ficou A única coisa que a gente constrangedor, fala é, Uber, veja muito bem agora as pessoas com quem você coloca no aplicativo e aceita. Porque se estão começando a trabalhar desse jeito, não é ela. Ó, foi Então, o que eu falei. Eu muitas vou pessoas vão fazer repetir a as mesma frases coisa. que eu falei pra ela. Eu falei o seguinte, ela falou que ela contou a vida inteira dela. Ah. Eu falei, moça, infelizmente eu não, né, eu sinto pela sua dor, mas eu não tenho nada a ver com isso. Mas é que eu pedi pro aplicativo que eu não quero homem, que eu não quero bairro, que eu não quero lugar tal. Eu falei, moça, não é pra Não o é culpa cliente nossa. que você tem que Não é reclamar, culpa nossa. entenda. Não é pra gente que você tem que reclamar. Então reclama com o aplicativo do Uber. Então reclama com eles. Fala com eles que você não quer. E na medida que você se dispôs, ela aceitou a corrida. Eu não obriguei ninguém a aceitar. Ninguém obriga ninguém a aceitar. Eu corrida não de obriguei Uber. ninguém a aceitar. O maior constrangimento não é o valor da corrida, não é nada. Foi o Ixi. constrangimento de a gente ser acusado de coisas que a gente não fez. Como se nós tivéssemos coagido, obrigado ela jogando dinheiro como se nós tivéssemos com uma arma na cabeça dela para querer assaltá-la. Isso, o ponto da nossa conversa aqui, o ponto da gente estar expondo isso para vocês, é a falta de respeito com o cliente. Eu respeito muito a Uber, eu sempre uso a Uber tem várias corridas, ela pode falar ou não. Eu sempre respeito muito a plataforma, sempre peço as nossas corridas. Estava tão feliz, poxa, eu vou chegar cedo em casa, vou poder descansar. E acontece uma situação. O que a gente vem pedir nesse vídeo? É que respeitem as pessoas. Cada um tem o seu problema, eu entendo. Você pode ter o seu problema, mas não é justo eu acusar a pessoa... o cliente que está no carro. como se ele fosse o culpado pelos transtornos da minha vida. Isso não pode. Ó, não. Aí eu digo para você, você vai acusar o teu cliente de não entrar na tua loja porque ele é do bairro tal, bairro isso, bairro aquilo? Não. Infelizmente, o Uber está fazendo isso e os motoristas como ela também fazem. E Então, nós eu não posso decidimos fazer gravar nada. esse vídeo porque sempre a história tem dois lados. E eu Sempre. gravei o vídeo. Eu não vou pôr... O Neto teve que gravar o Eu vídeo vou, para né? ter, Vou mandar pro pra Uber, o ter Uber vai prova analisar. e o Uber vai analisar, porque Agora, infelizmente porque foi a situação que eu constrangedor. quero, porque, gente, pelo amor de Deus, não foi constrangedor. Não é o que a gente pede assim, ó. Eu respeito muito o Uber, respeito muito os aplicativos, tanto o Uber como os outros. Respeito o motorista, sei que cada um tem a sua dificuldade. Mas o ponto que está, a questão da nossa aqui, não vou dizer denúncia, mas da nossa expor a situação, nós não fizemos nada. Eu fiz o pedido para voltar para minha casa, coloquei a parada, tudo o que a plataforma pede. Coloque a parada, coloque o local, ativei a localização real para ver onde que estava. Eu sempre ativo, coloquei a gravação de áudio também, estava ativo, tava todas as partes de parâmetro seguro ali que tem dentro da plataforma. Aí acontece uma situação dessa, é muito complicado, porque parece que ela vai contar a versão dela. E o pessoal vai acreditar na versão dela. Só que tem um outro lado da história. E esse lado da história que nós queremos pedir. Você está trabalhando com Uber, você está trabalhando com aplicativo, seja taxista, eu sei dos perigos que vocês passam. Nós trabalhamos num local em que sempre relata alguns problemas com isso. A gente sabe que Paranaguá não é um lugar seguro. Mas gente agora nós trabalha sabemos... numa coisa que a gente sabe das notícias. Então não no tem meio de como. comunicação. Isso não é para expor. Mas a gente vive tem com isso como. quase todo dia sabendo dos perigos que os motoristas passam, que os caminhoneiros passam, que os cidadãos passam. Sabemos que Paranaguá não é segura. Só que o ponto questão é, eu não posso acusar alguém ou julgar a culpa em alguém de uma coisa que ele não fez. Ó, ela falou que ela foi assaltada. Tá, mas E isso aí é já problema... pegou o dinheiro, pega Tá, aqui. isso aí é um Gente, problema que ela tem que tratar dela. Só que se ela faz isso, não trabalhe à noite e não trabalhe no Uber. Foi o que eu falei, porque senhora. A gente sabe que é difícil. Foi o que a gente falou. Senhora, a gente se a sabe senhora, que é difícil. da maior calma do mundo. Se a senhora, tanto que tá no vídeo. Se a senhora não quer motorista masculino, homem, né? Motorista Não, né? perdão. Se você não quer passageiro homem, coloca no aplicativo. Se você não quer um bairro, coloca no aplicativo que você não faz esse bairro. E se você vê que é um homem que tá chamando no aplicativo, não aceita. E outra, se ela disse que ela tinha colocado nas configurações. Então, só estou falando para vocês. Ela falou para nós que tinha colocado nas configurações. Nós, como usuários do Uber, não temos como modificar isso. Então, nós falamos, ó, então você tem que conversar com eles.
Não é nós o culpado, mas ela tratou Porque a gente para como resumir, culpado porque da para história. resumir, nós entramos no carro, dei boa noite, conversei com ela normalmente, até normalmente ela já veio falando, você mudou o destino. Não, eu não mudei o destino, porque quando eu já fiz o pedido com a parada. Ok. Aí no meio do caminho ela começou a falar, mas é porque eu não levo o homem, porque eu não levo nesse bairro, porque eu não levo no sei ela o quê. queria que a gente Aí eu descesse. falei, então senhora, então a gente vai parar e vai descer. Então eu prefiro que vocês desçam aqui, que não sei o que. Eu falei, não, eu não vou descer. Eu não vou descer porque eu quero ir para casa, E falei outra, eu não vou voltar para lá para ficar pedindo Uber porque não vai aceitar. 4, 5 não aceitam, ficam negando. Aí tá, a pessoa chega para mim, constrange a gente e quer que a gente desça do Uber. Eu falei, não, me leve então até a esquina, porque o problema dela não era aonde o Neto mora aqui, era onde eu moro. O problema dela foi onde eu moro. Não foi só o lugar onde mora, né, Danilo? Foi. Tem mais coisa aí. Teve coisa. Eu fiquei muito constrangido. Mas é isso. Então, se o Uber tiver visto a situação, comece a observar mais quem está trabalhando na plataforma. Porque, E para finalizar, só respeite a pessoa que você está levando. Eu sei que tem situações, é o que a gente falou dos dois lados da moeda. E situações. Só que, gente, pelo amor de Deus, respeite a pessoa. Independente do problema dela, ela que se diz cristã e começou a falar, eu falei, senhora, pelo amor de Deus, não trate a gente como se nós estivéssemos fazendo alguma coisa contra a senhora. Nós só estamos querendo ir para casa. A gente não entrou aqui forçado. Eu não coloquei nada na sua cabeça, tipo, me leve em tal lugar. Eu não fiz isso. A única coisa que eu falei, senhora, eu já coloquei a parada e já coloquei o destino. E ela falou, você mudou depois. Eu não mudei depois. Eu tenho a certeza que eu não mudei Neto depois. tá lá, Neto já... E tem a prova no pedido do Uber. Neto informou o Uber tem registro. E eu espero que agora a gente veja o que vai ser essa situação, mas infelizmente fica aí o esclarecimento e fica aí para vocês. Infelizmente, eu peço pro Uber se começar isso vai a tomar chegar mais até nela ou não vai chegar até nela, minha filha, uma coisa só eu posso dizer para você. Infelizmente. Ore mais. Busque mais a Deus. Eu acho que tá precisando. Você tá precisando mais de fé para trazer lucidez. Na verdade, tá precisando ter ciência. Se é uma atitude de fé que ela tem, eu não vou descredibilizá-la. Não, mas não é igual eu falei, eu gente. perguntei pra ela falou que era crente, eu falei, então tudo tá bem? bom. Falei, entendo então porque a histeria, né? Eu entendo tudo bem. Só que, tipo, não é justificado, eu entendo Danilo, a histeria. mas não é justificável, não é justificável você tratar isso com o cliente. Sim. Não é justificável. Infelizmente. Entendeu? A situação é essa. Não queria levar, era só não ter levado, era só não ter aceitado. Era só ter parado quando pedi. Mas não quis começar a fazer. Sabe por quê? Porque talvez ela não queria perder o dinheiro, mas depois ficou forçando. Mas vou explicar, não fale isso. Porque você falou que ia descer. Sim. Ela queria que a gente descesse. Aí você falou, então tá bom, então eu desço. Fui eu que falei. Não, eu não vou descer. Me deixe na esquina, porque eu quero ir embora. Porque se a gente voltar pra lá, o Uber talvez não aceite que fica demorando pra aceitar toda hora. Então não, fui eu que fiz isso. Entendeu? Fui eu que falei. Ela queria voltar e deixar a gente lá. Pra finalizar, é isso que a gente pede. Só respeita as pessoas. Seja ela qual cor, seja qual ela for, sexo, que for, tá? E não discrimine, não é discrimine ela por causa do bairro. Não discrimine as pessoas pelo bairro. Eu acho que vocês estão tomando muita coisa aí que estão discriminando as pessoas pelo bairro. Eu moro há 38 anos no mesmo lugar. Sou uma pessoa decente, graças a Deus. Honesta, tá ali Nunca trabalhando. fiz nada pra ninguém. Então, respeite as pessoas. Não discrimine os lugares. Infelizmente, se vocês começam a discriminar os lugares, então não trabalhe. É aquela coisa, você está se disponibilizando a dirigir, eu sei que você corre isso. A gente entende a situação. Como nós falamos, nós entendemos a situação. Só que na medida que você aceitou a corrida, viu que era um homem, viu que aonde estava indo, porque estava escrito na tela dela, parada aí o destino. Estava escrito, ela aceitou, ela viu que era um homem. É o que eu falei, ela viu o nome de José, ela achou que era o quê? Entendeu? Sabe, gente, a única coisa que a gente veio aqui mesmo, desabafar mesmo pra vocês. Porque eu sei que a situação aí pode ir pra outro lugar e a pessoa querer contar a história dela, eu já tô contando a nossa. E eu tenho como provar, tá, os vídeos ali, eu já mandei tudo pra Uber, a Uber vai analisar lá conforme eles vão querer, porque o que eu quero só é respeito. Não é pelo valor da corrida, não é respeito. Respeite a pessoa. Se você aceitou, se você não quer levar a pessoa, então fala, moço, eu não levo em tal lugar. Isso é pra você ver. Somos os bagrinhos e... é a vida, meu filho. Independente de quem você seja, sempre vai encontrar alguém nessa vida que tem esse tipo de atitude.
Então fazer o quê? É triste, né? Segue a vida. É triste Segue o porque baile. você quer ir pra casa É. descansar de um dia longo de Tá bom. trabalho. Tá ótimo, né? Encontra uma Infelizmente. pessoa que te discrimina pela tua cor, pelo teu bairro, por você ser homem, sei lá o quê. Porque esse foi o problema. E acho que a situação piorou quando ela começou a querer jogar dinheiro. Pega aqui o dinheiro, eu dou. Gente, a gente em nenhum momento fez alguma coisa com ela. Eu Ninguém só falei, pediu dinheiro senhora, de volta, pelo amor de graças a Deus, Deus. só nos deixa em casa. Só isso. Só isso. Só isso. E acabou-se. E acabou. Fica aí a reflexão pra vocês, entendeu? E dona Uber, Vamos ver. preste atenção nessas pessoas que estão trabalhando no Uber, porque tem pessoas que estão avacalhando com o nome de vocês. Não querem trabalhar, não querem aceitar corrida se não for abaixo do valor que eles querem. Começa a dar um jeitinho de mudar esse aplicativo. Porque os Ou pior, clientes somos nós aceitar. que pagamos. Ei, ou pior, infelizmente. aceitou a corrida, ficou meia hora esperando e depois Cancela. cancelou quando tava perto. Então tá bom. Uma dica para vocês. É complicado. Mexa no aplicativo e comece a valorizar o cliente, que clientes somos nós que pagamos. Eles fazem prestação de serviço para vocês. Só que é vocês que tem que começar a ver quem é que está prestando o serviço, levando o A nome do Uber responsabilidade, né? e levando o nome de vocês aí, infelizmente, acabando com o nome do Uber. E pra essa senhora, Infelizmente. senhora, eu peço mesmo que eu quero mesmo, sério. Eu quero. Busque a Deus. Busque. Busque, porque o que a senhora fez hoje, senhora, não se faz com ninguém. Se fosse o contrário, seria totalmente diferente. Se fosse o contrário, seria totalmente diferente. Então, que Deus te abençoe. Tá bom, chega. Sério. Obrigado. A gente só veio expor a situação. Valeu. 21 minutos, eu sei. A gente não queria trazer essa situação. Mas tem que abordar esses assuntos porque não pode continuar da mesma forma. Vamos ter respeito. Respeito pelas pessoas, respeito pela pessoa que está ali. Se você não quer ou tem problemas, é só não fazer. Valeu. Ninguém obriga você a colocar o seu carro na rua. Ninguém obriga a você aceitar a corrida de um passageiro. Então, só fica aí. Fica a dica. É, gente, não é fácil. Valeu. Boa noite. Boa noite pra pra vocês, tá? Bom descanso, que amanhã tem mais. Que Deus nos abençoe, abençoe todo mundo. E desculpa aí pelo desabafo, porque foi grande, eu sei que tá grande, mas precisava ser falado. Tem coisas que não dá pra engolir, não. Tem coisas que, deixa que Deus faz. É o nosso direito de consumidor, é o nosso direito ali, ó, de passageiro, porque a gente aceita as regras da plataforma, certo? Então temos que lutar por isso também. Quando a pessoa desrespeita um passageiro. E é isso. E é sobre. Tchau pra você, gente. Fico com Deus. Ô, vida! Não é fácil, hein? Bora descansar, né?